Se tem uma frase da Bíblia que ficou muito mais famosa nos dias de hoje, é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ela significa que Deus protege e cuida dos seus servos, mesmo em situações difíceis. Graças aos memes, ela virou um sinônimo de coragem ou falta de noção. Ontem essa frase me veio à cabeça ao ver um economista falar a verdade e culpar Lula pela alta do dólar em pleno vale da sombra da morte. A Globo News. Coragem ou falta de noção? Assim como o regime supremo PT quer acabar com a sua liberdade de expressão, as dores nas juntas e articulações acabam com a sua liberdade de se movimentar, de caminhar, de viajar, de praticar esportes. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para auxiliar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só! NatoShark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. E NatoShark é alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. Domingo passado, no Fantástico da TV estatal Rede Globo, o presidente Luiz Bagaço Lula da Silva disse que 2025 será o ano da colheita. Nós já plantamos, agora 2025 é ano da colheita. Estranho, em dezembro de 2023 ele disse que o verdadeiro ano da colheita seria 2024. 2023 foi o tempo de plantar e de reconstruir. Aramos o terreno, lançamos as sementes, aguamos todos os dias. Cuidamos com todo o carinho do Brasil e do povo brasileiro. Criamos todas as condições para termos uma colheita generosa em 2024. Só que as sementes que Lula plantou eram as da destruição. Em 2024, o regime stalináceo colheu recordes negativos na economia. Entre eles, o mais absurdo foi a quebra do limite histórico do dólar, que no momento em que gravo este vídeo chega a R$ 6,15. No mesmo dia do ano passado, o valor estava em R$ 5,28. Já o Ibovespa fechou ontem com 123 mil pontos. Há um ano fechou em 131 mil pontos. A gasolina, que há um ano estava a R$ 5,63 o litro, pulou para R$ 6,10. A inflação, que estava a 4,62% há um ano, agora está a 4,90%. Como deu para se notar, ainda bem que o Lula não é do agronegócio, porque se fosse, não ia colher nada que prestasse. Nem notícias favoráveis ele consegue plantar. O que se viu ontem foi um bate-cabeça de suas funcionárias Múmia Leitão e Mortadela Lima, mais perdidas que barata depois de tomar um Baygon na cara. As duas culparam especuladores, Bolsonaro, fake news e até memes pela alta do dólar.
Houve um tempo que a gente chamava isso, Daniela, de ataque especulativo. Não tem esse fim de mundo que o mercado está vendo. O governo Bolsonaro, ele pedalou. Recebi mensagens de integrantes da direção do Banco Central a respeito de uma fake news que está circulando e foi enviada a gestores do BC. 007, ataque especulativo. Há uma desonestidade para manipular. O mercado parece ter se rendido a esses operadores e tal. Eu não vou ficar diferenciando também, porque tem muito diretor de agência de investimento grande que também sai falando muita bobagem. Pega, faz recorte, faz meme, vivem disso. No final, Mortadela, num lapso de sinceridade, confessou que nem ela e nem a Múmia Leitão estão entendendo nada. E tá, de fato, para mim, muito difícil de entender. Se a Miriam também não tá entendendo, eu tô tranquila. Segundo a Daniela Lima, agora que prenderam o golpista Braga Neto, que tentou envenenar o Lula, tem que prender o brigadeiro Faria Lima, que está comandando o golpe especulativo. Mas tudo bem, o comentarista Daniel Souza usou de sua voz para fazer algo inédito na Globo News: falar a verdade. E deixar o óbvio bem claro: a culpa é do Lula. O que a gente tem vivido nos últimos dias, na prática, você está acentuando um processo que veio ao longo do ano. Quer dizer, no início desse ano a gente tinha um dólar abaixo de R$5. Sempre se soube que o principal problema da economia brasileira era fiscal. A gente tem reservas internacionais robustas, então não tem problema nas contas externas, tem ali um Banco Central que atua de forma independente, então uma política monetária mais ou menos organizada, mas tinha um problema na área fiscal. Isso não é desse governo, já vem há bastante tempo. Foi desenhado um arcabouço fiscal para conter o crescimento das despesas e no início desse ano você começou a ter os primeiros sinais de que o arcabouço teria problemas, porque as despesas obrigatórias estavam crescendo muito acima do previsto. Despesas relacionadas à Previdência, à BPC, emendas parlamentares, quer dizer, muitas despesas ao mesmo tempo crescendo, asfixiando cada vez mais o arcabouço e criando dificuldades para o cumprimento das metas fiscais. Com isso, o dólar foi subindo gradativamente ao longo do ano. É claro que houve um processo de valorização do dólar no mundo, mas no caso do Brasil, esse processo de valorização do dólar foi mais forte do que em outros mercados emergentes, o que sugere que existem elementos domésticos super importantes que precisam ser considerados. E nas últimas semanas nós tivemos aí a instalação de um certo pânico e a intensificação desse processo de desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar. Nós tivemos nos últimos dias dois vetores que me pareceram particularmente importantes. O primeiro foi a proposta do governo do pacote fiscal. Depois de semanas e semanas e semanas, vai vir um pacote fiscal, vamos colocar as contas públicas em ordem, reconhecemos que há um problema, vamos enfrentar esse problema, aparece um pacote fiscal completamente aguado. Quer dizer, um pacote fiscal que propunha uma redução no ritmo de crescimento das despesas, um pacote que não trazia nada de corte de despesas, efetivamente. Isso acabou gerando uma inflexão em termos de expectativas. Quer dizer, então o governo não vai lançar mão de nada que efetivamente seja capaz de conter o crescimento do endividamento. E nesses últimos 2 dias tem repercutindo muito a entrevista do presidente Lula no Fantástico de domingo. O presidente Lula, no domingo, disse com todas as letras, né? O presidente Lula é adulto, ele sabe o que ele está fazendo. Ele disse que não há problema fiscal no Brasil. E disse que o único problema da economia brasileira é a taxa de juros do Banco Central. Ele faz isso dentro de um contexto onde a gente está trocando a presidência do Banco Central. Quer dizer, ele coloca ali uma certa névoa sobre o novo presidente do Banco Central. Esse novo presidente ele vai atuar de forma autônoma ou ele vai atuar sob os desígnios do que o presidente Lula considera como uma taxa de juros excessivamente elevada? E quando ele diz que não há um problema fiscal, e a gente sabe que há um problema fiscal, não é uma opinião isso, é matemática. É só você olhar para as projeções. Não sou eu que estou dizendo que há um problema fiscal. O Tesouro Nacional sabe que tem um problema fiscal. A equipe econômica sabe que há um problema fiscal. Ele, na prática, ele sinaliza de que ele não está genuinamente comprometido sequer em sinalizar. Aqui a gente não está nem falando de resolver, mas sequer sinalizar de que o governo dele tem algum compromisso com o equacionamento desse problema. Existe aí uma preocupação, e isso é que está gerando muita fuga de capitais, de que o Brasil caminhe na direção de uma situação como a Turquia viveu há poucos anos, que é a seguinte: você tem um descontrole fiscal
Esse descontrole fiscal faz com que o governo tenha cada vez mais dificuldade de se financiar. O mercado vai exigindo juros cada vez maiores. Aliás, ontem o mercado estava exigindo 15% de juro para financiar o governo brasileiro. Chega um determinado momento que o governo não consegue mais pegar dinheiro emprestado, não consegue mais financiar o seu déficit de maneira eficiente. E aí você avança para uma emissão de moeda. E essa emissão de moeda faz com que a inflação escale. Isso somado a um processo de escalada da moeda americana, que já gera pressão inflacionária e que faz com que o processo se retroalimente. Esse é o temor hoje. Quer dizer, o temor que a coisa saia do controle. Por mais que o Banco Central aumente a taxa de juros, você não consegue mais conter a moeda americana. Por mais que o Banco Central venda dólares, como ele vendeu nos últimos 2 dias, você não consegue conter a escalada da moeda americana, porque as pessoas estão muito temerosas do que vai acontecer num futuro não muito distante. Me parece que o governo sabe que há um problema, mas pelo menos do ponto de vista político, a aposta, pelo menos até agora, é de, olha, vamos jogar esse problema mais para frente, depois de 2026, quem sabe, a gente resolve e tal, e aí a gente enfrenta isso de maneira mais estruturante. Até lá, não vamos mexer nisso, porque isso vai trazer um impacto político grande, vai causar um desgaste grande. E, claro, se você também tem um Congresso onde o presidente do Senado e o presidente da Câmara sumiram nesses 2 dias, ninguém fala sobre isso, então o país está à sua própria sorte, do ponto de vista fiscal, porque já que não há um problema, vamos simplesmente fingir que nada está acontecendo e a reação das pessoas diante disso é se proteger, comprar dólares e mandar o dinheiro para fora do país. A Globo News foi hackeada? Finalmente colocaram um adulto na sala. Corajoso o cidadão ao falar isso em um comitê eleitoral do PT. Foram 5 minutos mais bem utilizados na história da Globo News. Surpreendentemente honesto. Mas é bom atualizar seu LinkedIn, Daniel. Aprendam o básico, Daniela Lima e Miriam Leitão. Vocês precisam dessa aula. Mas não dá para culpar as duas. Petista só usa matemática na multiplicação de propina. O melhor é a cara de velório dos jornalistas enquanto o rapaz ali fica pisando em ovos para falar que o governo é irresponsável, corrupto e formado por imbecis e o presidente é um idiota que vai em rede nacional contar lorota. Olha a cara desse besta do Merval. Parecia que estava fazendo um exame de próstata. A mocreia sadia então estava mordendo o lábio para não gritar de raiva. Ela devia estar pensando: cala a boca, desgraçado! Desse jeito o Pix de fim de ano não vai cair! E o Marcelo Lins então? Deu tilt, tela azul, só um pensamento na cabeça dele. Quem convidou esse cara? Já deve ter apitado no pager da Mortadela Lima que esse economista aí é fasciste. Amanhã ela vai desmentir ao vivo para limpar a barra do PT. O que será que deu na Globo News que deixaram o comentarista falar a verdade? Chamaram o cara errado? Não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza. Esse não deve fazer parte do grupo de zap da Globo News, não. Vai almoçar sozinho no bandejão da Globo. Ninguém vai sentar na mesa com ele. Daniel Souza disse o óbvio, mas hoje em dia dizer o óbvio pode dar cadeia. Falar que a grama é verde, que o céu é azul, que homem é homem, que mulher é mulher e que o Lula é ladrão virou discurso de ódio. Imagina falar a verdade então na Globo News. A mentalidade totalitária tomou conta da imprensa no Brasil. Enquanto várias autoridades mentem descaradamente sobre as causas verdadeiras da grave crise de confiança que atinge o mercado brasileiro, o regime stalináceo e seus apoiadores operam para inventar culpados, chegando ao ponto de ameaçar integrantes do setor financeiro com investigações. Até mesmo quem simplesmente repostou um tweet com uma suposta fala do futuro presidente do Banco Central, que jamais ocorreu, está sendo perseguido. Miriam Leitão e Daniela Lima já deixaram claro: Lula precisa ser defendido a qualquer custo, seja pela criminalização de críticas, seja pela busca de desculpas esfarrapadas para justificar uma política econômica desastrosa.
Nesse contexto, o Daniel Souza andou pelo Vale da Sombra, não temeu o mal e ainda fez o bem, falou a real em plena Globo News. Dólar alto não é causa, é consequência direta de um manicômio fiscal e de um governo perdulário que só pensa na perpetuação do poder. Daniel Souza foi tão cirúrgico que o que era um debate deu lugar a uma palestra. A realidade é essa e ponto. Não tem discussão. Bravo, Daniel. Te vejo na fila do desemprego. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.